paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero convidar vocês hoje para ler comigo algumas passagens sobre oração. Eu quero começar pelo Evangelho de São Mateus 6, versículo 5 ao versículo 14, que está escrito assim: E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então aqui, orar em pé não é errado você orar em pé. Existe várias formas de orar. Você pode orar de joelho, em pé. Existem várias maneiras de orar que as escrituras nos ensinam. Aqui, orar em pé na sinagoga e nas esquinas era porque eles queriam serem vistos. O erro aqui é você querer orar em pé para serem vistos pelos homens. Então, nós temos que fazer tudo para ser visto por Deus e não pelos homens. Vamos continuar. Versículo 6. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, fecha a porta e ora a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como faz os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então o Senhor Jesus está nos ensinando como orar, para nós não ficar usando sempre as mesmas repetições, porque não é por muito falarem que nós seremos ouvidos. Porque antes mesmo de nós falar, orar, o nosso Deus já sabe o que nós precisamos. Então, vamos continuar. Versículo 8. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus. É uma afirmação. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, na oração, é isso: santificado seja o nome do Senhor e seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus, não é a nossa, assim na terra como no céu. Agora o 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então nós devemos pedir a Deus hoje o nosso pão de cada dia, porque Deus sabe que nós precisamos.
Agora, o 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, aqui está o segredo da oração. Se você vai orar a Deus e você tem alguma coisa contra o seu irmão, contra alguém, antes de você orar, você tem que perdoar. Você tem que perdoar as pessoas. Porque se você não perdoar, Deus não lhe perdoará também. E se você não perdoar, a sua oração jamais será respondida por Deus. Porque a falta de perdão impede a resposta das nossas orações. Então, eu não estou inventando nada, meu irmão e minha irmã. Eu estou falando apenas aquilo que a palavra fala. Agora, vamos para São Mateus 7. São Mateus 7, versículo 7 ao versículo 12. Está escrito assim: a persistência na oração. Eu estou lendo a Bíblia NVI, letra gigante. Então vamos lá. Peça e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batem e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? É uma pergunta que o Senhor Jesus está fazendo. Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Outra pergunta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Aqui já é uma afirmação. Então, se nós que somos considerados maus diante do Senhor Jesus, nós sabemos agradar os nossos filhos e dar a eles coisa boa, e Deus então não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Agora, o 12, assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Então, vocês estão prestando atenção? O segredo da oração? Você tem que fazer aos outros, tá? Aquilo que vocês gostariam que eles fizessem a vocês. Assim, em tudo, faça aos outros o que vocês
querem que eles lhe façam. Então você tem que fazer primeiro. Pois esta é a lei e os profetas. Então o Senhor Jesus começa com uma oração e ele diz que esta é a lei e os profetas. É você fazer primeiro aos outros aquilo que você quer que os outros lhe façam. Se você faz o bem, primeiro às pessoas, Deus vai lhe fazer o bem também, meu irmão. Então, vamos prestar atenção, isso é muito profundo. Sabe por quê? Porque a oração, ela é muito importante, porque não é aquilo que eu quero, não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus. Agora, no Evangelho de Marcos 11, versículo 24 ao versículo 26, está escrito assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim lhe sucederá. Então, quando nós estiver orando, a gente tem que crer que já recebemos aquilo que pedimos, se isso for a vontade de Deus. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, aqui está o segredo. Quem não perdoa não tem resposta das suas orações. Se você quiser ter resposta das suas orações, perdoe. Se você tem alguma coisa contra alguém, não vai orar com o coração endurecido, não, porque Deus não vai responder o seu pedido, a sua oração, meu irmão. É o que as Escrituras diz. Agora, preste atenção em Filipenses 2, versículo 13, o que está escrito: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então Deus vai efetuar na sua vida tanto o querer quanto o realizar, é segundo a boa vontade de Deus, não é segundo o que você está querendo, não. Porque o que você está querendo talvez não é a vontade de Deus. Então Deus não vai lhe dar aquilo que não é de acordo com a sua vontade. Agora, aos Filipenses 4, versículo 6, está escrito assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Agora, olha que coisa interessante, para nós não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo nós temos que fazer conhecida diante de Deus pela oração e súplica, que súplica é uma oração por socorro quando você está necessitado. Mas Deus sabe
de tudo que você precisa, mas é necessário que os nossos pedidos seja feito conhecido diante de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Em 1 João 5, versículo 14 e versículo 15, está escrito assim: esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Então, essa é a confiança que nós temos ao aproximarmos de Deus. 2 pontos. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, você está entendendo isso, meu irmão e minha irmã? Se nós pedimos alguma coisa a Deus de acordo com a vontade dele, Ele nos ouve. Agora, o 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Agora, isso é muito profundo, porque Deus ouve todas as orações, mas só responde a oração que é feita de acordo com a vontade dele. Ele só vai nos conceder se for da sua vontade, porque ele nos conhece e ele sabe o que cada um de nós precisamos. Agora, olha que coisa interessante, é Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, está aqui o nosso dever, é consagrar ao Senhor tudo o que vamos fazer. E os nossos planos serão bem-sucedidos. Mas isso é se for da vontade do Senhor, esses planos será bem-sucedido. Se não for, não vai ser bem-sucedido, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levanta o seu rosto e te dê a paz, te dê tudo que você precisa de acordo com a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo e fique todos com Deus.